Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante! Como está você? Eu sou a professora Irislene Andrade e quero convidar você para ficar comigo agora no Sexto Tempo, uma ação entre a Secretaria Municipal de Educação e o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender! Ei, você aí! Já ouviu falar de um ângulo que não gosta de ficar no centro das atenções? Pois é, hoje a gente vai investigar os ângulos excêntricos, aqueles que moram fora do centro da circunferência. Prepare seu caderno, lápis e bora decifrar esse mistério geométrico juntos! Antes de sair por aí resolvendo casos, precisamos relembrar. A circunferência é o contorno de um círculo. O centro é aquele ponto especial no meio da circunferência. O raio é a medida que vai do centro até a circunferência. Já o diâmetro é a medida que sai de um ponto da circunferência até o outro lado, sempre passando pelo centro. E o ângulo? O que é? É a abertura entre duas semi-retas que partem de um ponto em comum, que a gente chama de vértice. Nosso foco hoje são os ângulos que ficam fora do centro, por isso são chamados de ângulos excêntricos. Em aulas anteriores, nós já vimos o ângulo central, que é quando o vértice fica no centro da circunferência e tem o arco correspondente congruente, ou seja, mesma medida. E o ângulo inscrito. Nesse caso, o vértice fica na própria circunferência e mede metade do ângulo central correspondente. Agora, veremos os ângulos excêntricos. Um ângulo excêntrico é aquele cujo vértice não está no centro da circunferência. Ele pode estar, no primeiro caso, dentro da circunferência, mas fora do centro. Ele se chama, então, ângulo excêntrico interno. Como você pode observar ali na imagem, nós temos ali a circunferência e nós temos um ângulo que está no seu interior. Por isso, ele é um ângulo interno. Só que ele não está com o vértice no centro, logo, ele é um ângulo excêntrico interno. Ele está representado pela letra grega alfa, ok? Observa aqui comigo. O alfa ele é formado pela união dessas retas, uma que passa de A por C e a outra que passa de B até D, ok? Se você observar essas duas retas, elas estão se cruzando e aquele ponto de cruzamento a gente tem o vértice desse ângulo. Observa aqui comigo, essas duas retas marcam ali na circunferência dois arcos. Um arco que passa do ponto A até o ponto B, ou seja, o arco AB, e o outro arco que passa do ponto C até o ponto D, ou seja, o arco CD. E por último, dividir por 2. Ângulo excêntrico externo. Aqui o vértice está fora da circunferência. A gente vai calcular essa medida subtraindo os dois arcos interceptados com a circunferência e depois dividindo por 2. Ou seja, arco maior menos arco menor dividido por 2. Acompanha aqui comigo na imagem. Se eu quiser descobrir agora a medida desse ângulo alfa, eu vou ter que ter as medidas dos dois arcos, o maior e o menor, só que agora, pelo fato dele estar fora da circunferência, eu vou realizar a subtração. E por último, dividir por 2. Vamos agora avançar para o exemplo 1. Dois segmentos se cruzam dentro de uma circunferência e determinam dois arcos de 80 graus e 40 graus. Qual a medida do ângulo formado? Então, olha só, como a gente tem um ângulo excêntrico interno, eu vou precisar das medidas dos dois arcos da intercepção, ok? Do arco AB e do arco CD. O que eu vou fazer com essas duas medidas? Eu vou realizar a soma, então vai ficar assim, o AB mede 80, o CD mede 40, então eu vou somar 80 mais 40 dá 120 e não pode esquecer de dividir por 2. Então, o ângulo alfa vai ficar 120 dividido por 2, alfa igual a 60 graus. Sabia que arquitetos usam conceitos de ângulos excêntricos para criar estruturas como arenas, anfiteatros e até auditórios? Porque esses ângulos determinam como o som se propaga, como o público enxerga o palco ou como a iluminação é projetada. Vejamos o exemplo 2. Um engenheiro está projetando um auditório em forma circular. Para que o público tenha uma boa visão do palco, os assentos são organizados em forma de arco e os projetores de luz são instalados fora do centro do círculo, formando ângulos excêntricos externos com os extremos. Um projetor está posicionado de modo que ele alcança dois pontos do palco que formam um arco de 30 graus na borda da circunferência. O arco oposto mede 90 graus e aí eu pergunto, qual o ângulo X de abertura da luz desse projetor? Vejamos, então nós estamos falando aqui de ângulo excêntrico externo. Eu vou lembrar, eu não vou somar os arcos, eu vou fazer a subtração. Então esse ângulo alfa vai ficar assim, o AB mede 90, o CD mede 30, então vai ficar alfa igual a 90 menos 30, que dá 60. Por último, eu vou realizar a divisão por 2. 60 dividido por 2, alfa mede 30 graus. O ângulo de abertura do projetor é 30 graus. Em um parque circular, duas câmeras de segurança estão posicionadas em pontos estratégicos fora da circunferência, formando um ângulo excêntrico externo de 40 graus com os extremos de um setor do parque.
Se uma das câmeras intercepta um arco maior de 100 graus, qual é a medida do arco menor? Então, como nós temos ângulos excêntricos externos, a gente vai realizar o quê? A subtração entre as medidas dos arcos fornecidos. Só que a gente precisa tomar cuidado, abençoado. Ele já deu a medida do ângulo excêntrico externo, que é 40 graus, é o valor de alfa. E o que ele quer, na verdade, é a medida de um dos dois arcos que estão lá delimitados na circunferência. Então vai ficar assim, ó, alfa é igual a 40 graus. O arco maior é 100 graus, então é o AB. E o arco menor é o que a gente vai procurar, então CD a gente vai chamar de X. Então olha só, jogando lá na fórmula que a gente acabou de aprender, que é o quê? A subtração dos dois arcos dividido por 2 é o valor do ângulo externo. Vai ficar assim, ó, o ângulo alfa é 40, igual a 100 menos o CD, que é x, dividido por 2. Então fica assim, ó, 40 igual a 100 menos x dividido por 2. Esse 2 que está aí no segundo membro dividindo, como ele está dividindo todo mundo do segundo membro, você vai poder passar na operação inversa. Muito cuidado e atenção nesses casos. Se esse 2 tivesse dividido apenas o 100 ou apenas o x, você não poderia passá-lo dessa forma. Mas como ele está dividindo todo o segundo membro, você pode passar para o primeiro membro multiplicando, ok? Então fica assim, ó, 40 vezes 2, 80 igual a 100 menos x. O nosso objetivo aqui é descobrir o valor de x, então eu vou pegar ele lá do segundo membro, passar para o primeiro membro. Como ele está negativo, ele vai ficar positivo. E o 80 que está ali vai só atrapalhar, a gente vai passar para o segundo membro. Então vai ficar assim na organização, ó, x igual a 100 menos 80. Agora é só realizar a subtração. 100 menos 80, x é igual a 20 graus. Fala galerinha, se liga nessa dica aqui, ó. Quando temos duas cordas que se cruzam dentro da circunferência, mas não no centro, formamos um ângulo excêntrico interno. Nesse caso, sua medida é a média dos dois arcos delimitados por esse ângulo. Já quando o vértice do ângulo está fora da circunferência, temos um ângulo excêntrico externo e sua medida será metade da diferença entre os arcos. Lembre-se, a posição do vértice é o que determina o tipo de ângulo e o cálculo correto. Curtiu a dica? Então bom estudo! Eita, já acabou a minha parte. Agora é a sua vez de trabalhar, abençoado. Como você prestou atenção ao conteúdo de hoje, eu vou te convidar agora ao Vamos Exercitar. Questão 1. Em uma trilha na reserva Adolf Duck, os alunos encontram uma árvore com raízes que formam dois segmentos, criando um ângulo excêntrico interno. O arco interceptado mede 100 graus e o arco oposto 60 graus. Qual é a medida do ângulo formado pelas raízes? Será que é 40, 50, 80 ou 160 graus? Chegou a sua vez!
Solução da questão 1. Pelo problema, nós identificamos que esse ângulo é um ângulo excêntrico interno. E aí você tem que lembrar, é soma ou é subtração? Isso mesmo, é soma. Toda vez que o vértice do ângulo está no interior da circunferência, a gente vai realizar a soma e dividir por 2. Agora a gente vai identificar quais são as medidas dos dois arcos. Essa letra que vocês estão vendo aí é o ômega e é a medida desse ângulo interno, ok? Então vai ficar assim, ó, o ômega vai ser igual à soma dos dois arcos. Um mede 100, o outro mede 60. 100 mais 60, 160. E por último, a gente vai dividir por 2. 160 dividido por 2, o ômega é igual a 80 graus. Acertou quem marcou a letra C. Questão 2. Do Lago Janauacá, localizado no município do Careiro Castanho, 2 canoístas avistam um flutuante com forma circular. Sua posição forma um ângulo excêntrico externo com o flutuante. O arco maior mede 210 graus e o arco menor 90 graus. Qual é a medida do ângulo da posição dos canoístas? Será que é 40, 60, 90 ou 120 graus? Relógio na tela. Então, olha só, essa questão trata de um ângulo excêntrico externo. Aí você tem que lembrar, vou somar ou vou subtrair? Vou subtrair. Muito bem, então vai ficar assim, ó, a medida do ângulo vai ser igual à subtração dos dois arcos que foram fornecidos. O arco maior é 210, o arco menor é 90, então você vai realizar a subtração. 210 menos 90 é igual a 120. E por último, é só dividir por 2. 120 dividido por 2 é igual a 60 graus. Acertou quem marcou a letra B. Questão 3. Em uma expedição no arquipélago de Anavilhanas, pesquisadores marcaram 2 pontos em uma ilha circular para estudo de espécies. O arco entre esses pontos mede 80 graus, conforme a imagem. Se o ângulo formado fora da ilha mede 20 graus, qual será a medida do arco maior? Será 120, 130, 140 ou 150 graus? Agora é com você!
Solução da questão 3. Pela questão, nós podemos observar que se trata de ângulo excêntrico externo. Logo, a gente vai utilizar a subtração e depois a divisão por 2. Então fica assim, ó. A gente pega a medida do arco maior, diminui do arco menor, divide por 2. Esse é o resultado do ângulo excêntrico. E a questão já forneceu esse ângulo excêntrico. Muito cuidado, hein, abençoado? Porque aqui você não vai substituir no arco maior e no arco menor. Por quê? É justamente o arco maior que a gente está procurando. Então você vai ter que lembrar que o arco excêntrico, ou melhor, o ângulo excêntrico mede 20. Então você vai substituir lá onde está escrito ali, ó, excêntrico. Vai ficar assim, ó. O arco maior é o que eu estou procurando, então eu vou chamar de medida x, menos o arco menor que é 80, então vai ficar x menos 80. Divido isso por 2 e o resultado vai ser igual ao ângulo excêntrico que mede 20 graus. Agora vamos organizar. O 2 está dividindo todo o primeiro membro, então você pode passar esse 2 multiplicando lá para o segundo membro. Fica assim, ó, x menos 80 igual a 2 vezes 20. Aí faz a multiplicação. 2 vezes 20 é igual a 40. Fica assim agora atualizada a equação do primeiro grau. X menos 80 igual a 40. Como eu quero descobrir o valor do x, eu preciso deixá-lo sozinho. O menos 80 passa para o segundo membro na operação inversa, ou seja, somando. Então fica assim, ó, x igual a 40 mais 80. Logo, x é igual a 120 graus. Acertou quem marcou a letra A. Hoje eu tenho certeza que a aula foi muito boa, mas ainda não acabou não. Chegou a hora de ver o que aprendi hoje. Hoje nós aprendemos sobre ângulos na circunferência que não ficam no centro, ou seja, são ângulos excêntricos. Eu posso ter duas possibilidades, ou esse ângulo está no interior da circunferência ou ele está exterior. Então a gente tem duas possibilidades, o ângulo excêntrico interno, que é o que você vai fazer para descobrir a medida dele? Você vai somar os dois arcos da interceptação com a circunferência e dividir por 2. E o outro que a gente aprendeu hoje foi o ângulo excêntrico externo, que é quando o vértice vai estar fora da circunferência. E aí, para calcular o valor desse ângulo, você vai subtrair a medida dos dois arcos e depois realizar a divisão por 2. Nossa aula já acabou, mas você pode continuar nos acompanhando. Acesse o nosso canal no YouTube pelo link ou QR Code na sua tela. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que preparamos especialmente para você. Ah, e não esquece, estuda que a vida muda. Tchau, tchau!